Boa noite aos irmãos. Nós estamos trabalhando uma série breve sobre a vida da igreja, a vida bíblica da igreja. Já trabalhamos estes temas em outros tempos, começamos a lidar com esses assuntos há muito tempo atrás, em 1993, e nós começamos a partir de João 13, versículo 33 a 35, onde o Senhor Jesus, no versículo 34, diz que um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Então é um mandamento, nós devemos amar uns aos outros. Ele está falando isso para a igreja, ele falou para os seus apóstolos, e é um mandamento que depois os apóstolos passaram para as igrejas. Então a igreja tem esse mandamento áureo, recíproco, que é que nós devemos amar uns aos outros. Essa é a vontade de Deus, que vivamos assim, em amor. E aí eu procurei pesquisar sobre esse amor na Bíblia. Não é o amor que a gente conhece por aí, não é o amor das músicas, não é o amor das pessoas apaixonadas, é um amor diferente. Ele tem uma palavra diferente na Bíblia, é o amor de Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo ele descreve esse amor. E quando eu comecei a estudar 1 Coríntios 13, eu fiquei pensando por que esse capítulo tão importante, tão amado, esse capítulo maravilhoso, ele está justamente nessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, uma igreja que ele fundou. E está ali porque essa igreja precisava aprender sobre esse verdadeiro amor. Era uma igreja que tinha muitos dons espirituais, aliás, tinha todos os dons espirituais, mas falhava na questão do amor. Então a igreja que amava pouco, ela precisava aprender isso. Eles estavam empolgados com os dons espirituais, com o uso dos dons, mas eles tinham dificuldades com o amor. E trabalhei alguns domingos atrás sobre as marcas de uma igreja sem amor, olhando para a igreja de Corinto. Então, vi algumas e nós vamos recapitular rapidamente. A primeira marca de uma igreja sem amor são as divisões, espírito faccioso. Então aquela igreja era uma igreja dividida. Os irmãos tinham seus partidos, e eles tinham os seus ídolos humanos. Sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então a igreja estava dividida. Então aqueles irmãos tinham essa dificuldade. Era uma marca carnal daquela igreja. Uma segunda marca também de uma igreja que não vive o novo mandamento, de uma igreja que não vive esse mandamento do amor, é a soberba. Paulo vai lidar com a soberba também, vai falar sobre isso. Eles amavam filosofia e eles gostavam desses temas, e Paulo vai falar da sabedoria humilde, a sabedoria de Deus. Vai falar há uma sabedoria diferente. Então eles gostavam, eles gregos, eles apaixonados pela cultura grega. Era uma igreja soberba. Terceira marca que nós vimos, a marca era uma igreja que ela tolerava o pecado. Então ela tinha uma tolerância para com o pecado, ela ficava muito orgulhosa disso, e não havia disciplina bíblica naquela igreja. Então na igreja onde não tem disciplina bíblica, não tem amor também, porque o Senhor Jesus, Ele nos ensina a disciplinar. Deus nos disciplina como um bom pai, Ele nos disciplina como seus filhos amados. Então, tem disciplina. Aquela igreja estava falhando na disciplina, estava tolerando pecados. E aqui Paulo fala no capítulo 5 de um pecado terrível naquela igreja.
Conversava com a Diel hoje, nós nos assentamos ali no chão para comer juntos. E eu falava assim, Adiel, eu espero dessa igreja, da Igreja dos Cavaleiros, que se eu pecar gravemente, eu sou pastor da igreja, é um dos pastores, né? Se gravemente eu pecar, eu espero que a igreja haja amorosamente comigo. Então, aí eu fui descrever, Gessé, que tipo de amor que eu espero da igreja que haja comigo. Em primeiro lugar, que a igreja não tolere o meu pecado. Em primeiro lugar é isso. Ela não vai tolerar. Não vai passar a mão na minha cabeça porque eu sou pastor. Vai ser a primeira coisa. Então, eu espero que um irmão querido me confronte. Primeiro um irmão me confronte. E aí eu espero, Ricardo, já me derreter ali, já me arrepender, chorar e pedir perdão e voltar para a igreja. Mas se isso não acontecer, eu espero que amorosamente esse irmão fale com outro irmão, não em tom de fofoca. Ele convide um outro irmão para que dois venham me confrontar. Agora com dois irmãos, eles venham me confrontar do mesmo pecado. Pastor, o senhor já sabe. Então, amorosamente, que eles me confrontem. E se eu mantiver meu coração endurecido e dizer, não, eu estou contente, eu estou bem com Deus, embora vivendo no pecado, eu espero que esses irmãos, amorosamente, falem com a igreja toda em assembleia. Olha que amor, mais uma vez, amorosamente. E aí eu espero receber a visita de todos vocês na minha casa. Todos vocês. Entendeu? Marcando hora, não marcando. A hora que eu chegar em casa, aqui no meu gabinete da igreja, todo mundo, e confrontando, pastor, você está errado. Você precisa se arrepender. Todo mundo. Desde os fundadores da igreja, irmão Milne, Jonas, Joel, os fundadores da igreja, até os mais novos que recebemos agora. Recebemos hoje os mais novos, né? O Carlos Henrique, a Viviane, vão me confrontar. Eu espero que todos me confrontem. E se eu não me arrepender ainda, ouvindo a igreja toda, eu espero que amorosamente os irmãos me expulsem do meio de vocês. Ok? Isso é amor que o Senhor ensina. Pastor, isso é um amor que os irmãos me expulsem. Se uma igreja... Uma das coisas, se você está procurando uma igreja, quando você procurar uma igreja, se você acha uma igreja que vai tolerar o seu pecado, e ela não é capaz de expulsar você, se você estiver assim, firme, sem arrependimento, se ela não for capaz de expulsar você, essa igreja não serve para você. Se ela não vai disciplinar dessa maneira, essa igreja não serve. Então aquela igreja, ela tinha esse problema. Eles confundiam as questões do amor com a tolerância, né? Como os pais confundem com os filhos também. Eu amo tanto meu filho que eu não vou discipliná-lo. Eu não vou castigá-lo, porque eu amo muito meu filho. Olha, esse meu filho nunca apanhou. Nunca apanhou. Quanto à falta de amor, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, é falta de amor. Porque certamente ele transgrediu ordens, ele desobedeceu. Ok? Então ele vai precisar da disciplina que o Senhor recomenda. Vai estudar livro de Provérbios, vai estudar com o pastor Aca, que ele sabe muito bem como aplicar isso. Então essa igreja, ela tinha essa marca, ela não disciplinava também. Uma outra marca dessa igreja, uma marca carnal, era que é uma igreja que ela insensível para com os irmãos de consciência fraca. Ela era insensível. Tinha irmãos com uma consciência fraca. Então, havia um templo na chamada Acro Corinto, um templo na parte alta da cidade, e ali haviam sacerdotisas de Afrodite, e eram prostitutas, e elas desciam e elas apanhavam os seus amantes, e o culto era um envolvimento sexual com aqueles seus amantes. E carnes eram sacrificadas também, de animais, e algumas daquelas carnes eram vendidas no mercado.
E algumas pessoas, membros da igreja, compravam a carne e diziam, não, os ídolos não são nada, esses ídolos não são nada, eu como essa carne tranquilamente. E outros diziam, não, isso é sacrificado, então não vou comer. É a história do Brasil, da questão do saquinho de Cosme e Damião, né? Tem crente que come e diz, não está dizendo nada para mim. Outros dizem, não, de maneira alguma. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que uma igreja amorosa, ela vai considerar a consciência do outro irmão. Às vezes ela é um irmão, ele vai chamar de uma consciência fraca. Então, por amor ao meu irmão, eu não vou fazer isso. Por amor ao meu irmão. Então Paulo diz, aqui, por exemplo, capítulo 8, de 9 a 13, mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem consciência fraca neste mundo, viu você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão, por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa de pecado dele. Então ele está fazendo, ele está agindo, né? Eu vou encorajar meu irmão a fazer eu tenho consciência que eu posso fazer, eu sou livre, isso não tem nada a ver, mas o meu irmão, isso para ele é um pecado grave. Então, se eu fizer, eu vou encorajá-lo a fazer isso, e para ele será um pecado, vai ser algo destrutivo para ele. Então é melhor que eu não faça. Ok? Qual a motivação? O amor ao meu irmão. Ok? Não tem nada a ver, mas por amor ao meu irmão eu não vou fazer. Ele diz também uma outra marca, a marca de uma igreja sem amor verdadeiro, um egoísmo explícito nos momentos de comunhão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, que ele vai falar sobre isso. Que a ceia da igreja naquela época era como o nosso café da manhã. Os crentes traziam a comida para a igreja, levavam a comida para a igreja, né? E eles comiam, e algumas pessoas que tinham mais dinheiro levavam muita comida, mas só levavam para eles, e não dividiam com os outros. As pessoas que não tinham condições ficavam olhando os outros comendo, os outros irmãos, mas não podiam participar daquilo. Então era um egoísmo muito grande da igreja. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. A igreja faltava o amor da igreja quando ela lidava dessa maneira com os irmãos. Uma outra marca também ruim de uma igreja sem amor era uma igreja que ela não obedecia ao novo mandamento, é o desejo de ser servido e consequentemente a má vontade de servir os outros. Então eles tinham a questão dos dons espirituais, e os dons eram usados não para servir os irmãos, mas para eles mesmos. Principalmente eles usavam os dons carismáticos, os dons de sinais, principalmente o dom de línguas, não para edificar o irmão, não para ajudar o irmão. Essa não era para a pessoa, ela queria ser exaltada, receber elogio por causa disso. Ele queria que as pessoas olhassem para ele e vissem como o melhor deles. Então usava os dons não para edificar a igreja, não para abençoar a igreja, mas para um uso egoísta. E Paulo diz também, isso não é amor. A igreja tem dons espirituais na igreja, sim, nós temos dons espirituais, nós devemos usar para o benefício dos nossos irmãos, e não para nós mesmos. E em último lugar, uma sétima marca daquela igreja, distante do Novo Testamento, é a dificuldade em contribuir para o sustento de seus obreiros, uma dificuldade com a generosidade, uma igreja que ela não era generosa para com os seus obreiros, aqueles que trabalhavam. Eu sei isso por causa de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9, quando o apóstolo Paulo diz: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Paulo está dizendo, eu trabalhei com vocês, usando recursos de outra igreja.
Outra igreja, vocês tinham condições, mas eu trabalhei para vocês usando sustento de outra igreja. Ele diz mais: quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Ele diz: ainda que fosse meu direito, mas eu fiz isso. Mas aquela igreja não tinha essa generosidade para com os obreiros. E o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja. Então, para uma igreja assim, com essas marcas tão tristes, né, só uma coisa podia salvar essa igreja, Danilo, só uma coisa: novo mandamento. Só uma coisa: novo mandamento. Só uma coisa pode unir a igreja em uma unidade perfeita: o amor. Na carta, na carta tão difícil que Paulo escreveu, brotou então esse capítulo maravilhoso. Então, o capítulo 13 de 1 Coríntios é considerado a obra mais grandiosa, mais vigorosa e mais profunda que Paulo escreveu. É um texto fácil de entender, mas um texto difícil de ser aplicado, mas não impossível, ok? Porque Deus pode amar através de nós, e esse é o segredo: o Senhor amar através de nós, tá certo? Então, olhando para o texto, lá no capítulo 12, versículo 31, Paulo está falando dos dons espirituais. Ele diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Quero mostrar um caminho mais excelente. E aí, no versículos de 1 a 3, ele vai falar sobre a prioridade do amor. A prioridade do amor sobre os dons. A igreja em Corinto possuía todos os dons espirituais. Está lá 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 4 a 7. Paulo fala que está falando aí que não faltava nenhum dom espiritual àquela igreja. Mas o amor, ele é superior a todos os dons extraordinários. Todos os dons extraordinários, o amor é superior. Todos eles. O Carlos Oswaldo, nosso professor lá do Palavra da Vida, ele escreveu o seguinte: o uso dos dons espirituais sem uma motivação de amor torna inúteis até mesmo as realizações mais impressionantes. Então, o amor é superior ao dom de línguas, está no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Farei um barulho, mas não vou produzir absolutamente nada. Diz também que o amor é superior ao dom de profecia, ainda que eu tenha o dom de profecia, versículo 2. Também, o amor é superior ao dom de conhecimento. Versículo 2 ainda diz: e saiba todos os mistérios e todo conhecimento. O amor é superior ao dom da fé, e tem a fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então a pessoa tem muita fé, e ela ora, né? E a gente vê que ela tem fé, ela tem esse dom da fé, é uma pessoa fervorosa na fé, mas ela não tem amor. Paulo diz que não adianta nada. O amor, ele é superior ao dom de misericórdia, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo. Aquela igreja não era generosa, né, Ricardo? Mas ainda que, nem para com o seu pastor, mas ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, máximo de generosidade, o dom de misericórdia, o dom de ofertar, e ainda que tenha o dom de martírio. Olha o versículo 3, no final: o amor é superior ao dom de martírio, e entrego o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. É o dom de martírio, né? A pessoa diz: eu vou entregar minha vida. Então é possível que alguém entregue a sua vida, que ele morra, sem a motivação correta, que é o amor. Se não tiver amor, não vale. Então são coisas espetaculares. Tudo isso aqui são coisas espetaculares. Mas uma pessoa pode exercer esses dons sem amor. Paulo diz: não está adiantando nada. Está falando para aquela igreja: vocês têm tantos dons, não falta dom nenhum para vocês.
mas vocês não têm amor. Então nada que tudo esse trabalho de vocês, que vocês estão fazendo, não está adiantando nada. Não é? Aqui na igreja nós usamos tantos os dons dos irmãos, tem Nutra agora, tem gente que vai carregar esses bancos todos essa semana, trabalho duro, né? Depois vai trazer cadeiras, no último andar do prédio, trazer cadeiras para cá, braços de cadeiras, pessoas vão trabalhar muito na cozinha, outros na recepção, na secretaria da igreja, muito trabalho, na livraria, muito trabalho. Olha só, preste atenção uma coisa, aplicação para nós, uma aplicação. Se não for por amor, não vale nada. Se a motivação não é amor, não vale nada. Entendeu, Jessé? Até aqui mesmo, vocês estão trabalharam duro, para tocarem tão bem assim, né? Tiveram que trabalhar muito, trabalharam duro, não é? Mas se isso, o motivo, o coração de vocês, a motivação não for o amor, não for o amor, o talento não vale. Entendeu? A nossa motivação tem que ser amor. Amor a Deus, amor aos meus irmãos. Eu vou adorar a Deus com meus irmãos. Eu vou conduzir os meus irmãos à adoração, com o meu instrumento, não é? Com a minha flauta, com o violino. Eu vou conduzir os meus irmãos a adorar a Deus, a eles chegarem mais perto de Deus. Então, não é para você usar para você mesmo, dizendo, como eu toco bem, não é? Olha mamãe está vendo, mamãe está olhando, mamãe está aqui no primeiro banco, olha como é que eu toco bem, não é? Não é assim. É por amor aos meus irmãos, por amor a Deus e por amor aos meus irmãos. Se não tiver isso, não vale nada. Então, em Corinto estava a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento, mas também a igreja mais imatura e mais carnal da Bíblia. Olha só, porque lhes faltava o amor. A igreja buscava os dons do Espírito, mas não o fruto do Espírito. Ela tinha os dons, mas não tinha o fruto. Nós temos que buscar o fruto do Espírito. Então eles possuíam muito carisma, porém tinham pouco caráter de Cristo. Então eles tinham muito carisma, a igreja carismática, né? Aquela igreja carismática, ô varão, não é isso? Eles falam assim, ô varão, e está na bênção, enfim, vai por aí, não é? O abençoado, então cheio de carisma, mas não tem caráter de Cristo, não vale nada. Não sei se você conhece alguém assim, eu conheço muita gente, tem muito carisma, tem muito fogo, mas não é o fogo do amor, é fogo de palha, entendeu? Não tem caráter, não tem caráter no que fala, não tem caráter no que faz, não assume compromissos, não tem compromisso, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o seu trabalho, mas ele está cheio de carisma. E essa igreja era assim, tinha muito carisma, mas não tinha o mais importante, que era o caráter de Cristo, que é o amor. E aí Paulo, ele falou primeiro das prioridades desse amor, e agora ele fala das perfeições desse amor. Em segundo lugar, nós vamos ficar nesses dois pontos, nas perfeições desse amor. Quais são as perfeições desse amor? Nós temos aqui o retrato do verdadeiro amor. As características do amor indicam que sua presença iria resolver a maioria dos problemas encontrados em Corinto. Também disse o caso Oswaldo, disse isso. As características do amor indicam que a sua presença iria resolver a maioria dos problemas encontrados naquela igreja. Então a gente vai ver aqui, nós temos uma lista de características, nós vamos passar por elas brevemente. Em primeiro lugar, Paulo diz que esse amor do novo mandamento, ele é paciente. Essa palavra é uma palavra que é usada acerca de um homem que foi afrontado e que, tendo o poder para vingar-se facilmente, não o faz. Descreve um homem que é lento para se irritar. Então, há pessoas que têm pavio curto, outros que não têm pavio, mas esse aqui, tem pessoas que são como barris de pólvora, explodem a qualquer sinal, mas a pessoa que ama, ela tem a capacidade de suportar situações
adversas e pessoas hostis. Então, na igreja, você tem a capacidade de você suportar. Se você ama, você é paciente. Primeira característica do amor, ele quer paciente. Não porque a pessoa é fraca, muito pelo contrário, porque a pessoa é muito forte. Porque quem controla o seu espírito é mais poderoso do que aquele que controla uma cidade. Então ele se controla. Ok? Você é paciente? Você tem paciência com seus irmãos? Ou você rapidamente você perde a calma? Lá fora também, com as pessoas, como você é? Primeira marca desse amor é que esse amor ele é paciente. Em segundo lugar, o amor é bondoso. Diz que ele é bondoso. Não preciso nem explicar. É bondoso. O que é bondoso? É bondoso mesmo, é isso aí. Ele é bom. Você é bom para as pessoas. Você é bom para os irmãos. Quando os irmãos da sua igreja aqui, nós estamos falando do amor em relação à igreja, vão falar de você, vai falar, uma das características que esses irmãos vão ter que falar de você, é que você é uma pessoa boa. Então o amor é bondoso. Também o amor não é invejoso. A Bíblia está cheia de ilustrações que exemplificam os feitos desastrosos que o ciúme tem sobre os relacionamentos pessoais. Então Caim, por inveja, matou Abel, seu irmão. Os filhos de Jacó, por inveja, venderam o seu irmão como escravo. Aquele sacerdote e seus associados estavam cheios de inveja e encerraram os apóstolos na prisão. Os judeus tiveram inveja de Paulo e Barnabé e os expulsaram de Antioquia da Pisídia. Então, por inveja. Então, o amor não é invejoso. Ele não é invejoso. Também o amor não se vangloria, o amor não se gaba. Então, Paulo usa um verbo que descreve uma pessoa que sempre se vangloria e conta vantagem. Não vive falando de si próprio. Então, você conhece uma pessoa que vive fazendo assim uma autoexaltação? O amor não está nisso. O amor, ele não é orgulhoso. O amor, ele é humilde. A arrogância é egoísmo inflado, enquanto o amor é humildade genuína. A arrogância não tem amor e o amor não tem arrogância. Na verdade, os dois são mutuamente excludentes. Então, o amor, ele tem essa característica, ele não é orgulhoso, né? O amor é humilde. Amor é humilde. Então, tinha um missionário que nós amamos muito na história, chamado William Carey. Ele era sapateiro e ele começou esse movimento de missões modernas, né? Foi para a Índia trabalhar. E um belo dia alguém tentou humilhá-lo, né, dizendo assim: você é um simples sapateiro, você não é nada, você é um sapateiro. Aí ele falou assim: não, você está errado, eu não sou sapateiro, eu só faço remendos, eu sou pior do que você pensa. Então, humilde, né? Humilde, olha só, eu só faço remendos de sapato. O amor, ele não maltrata, ele não é grosseiro, o amor é educado. Esse amor que Deus fala, ele é educado com as pessoas. Então a gente vê tanta aspereza no mundo, aí fora, tanta falta de cordialidade no trânsito, na fila do banco, no INSS, nos colégios, né? Tanta falta de cordialidade, tanta grosseria, que não poderia acontecer na vida da gente como igreja, não deve. O mundo é assim, né? O mundo vive, o mundo não conhece esse amor, o mundo não tem esse amor, mas nós temos. Então isso não deveria fazer parte da nossa vida aqui na igreja, nem no nosso lar. Essa grosseria não pode fazer, porque nós somos diferentes. Olha só, vá analisando aí a sua vida. Isso aqui é uma boa oportunidade, eu estou lendo apenas para você averiguar esse nível de amor, se você é amoroso, se você vai precisar hoje cair de joelhos e pedir: ó Deus, me dê desse amor. Se você vai pedir: ó Deus, me dê mais amor. Se você vai constatar: Senhor, eu não amo. Ok? Isso aqui o Senhor colocou por amor, por misericórdia, falando uma igreja sem amor, já serve. Mas serve para a gente.
Nós temos esse mandamento de amar uns aos outros. Como? Com esse amor aqui. O amor, ele não procura os seus interesses, não insiste em seus direitos. O amor não procura os seus interesses próprios. Então, os tradutores diferem quanto ao sentido dessa cláusula. Um diz que o amor não insiste em sua própria maneira, o outro diz que nunca busca sua própria vantagem, e ainda outro diz, não reivindica seus direitos. Embora suas ênfases sejam diferentes, todas essas versões transmitem o mesmo recado. De forma abreviada, a cláusula simplesmente dá a entender: o amor não é egoísta. O amor não é egoísta. Você pensa mais no outro. Você quer o bem do outro. A gente precisa crescer nisso, né? Quanto a gente precisa crescer? Pensar no outro. Priorizar o outro. Pensar mais nos nossos deveres do que nos nossos direitos. A gente vem pensando nos nossos direitos, brigando pelos nossos direitos, dizendo, eu tenho direito, o meu direito não foi respeitado, eu vou para a justiça, porque eu tenho direito. Nós devemos pensar mais nos nossos deveres. Quem ama, pensa mais nos deveres. O amor não se ira facilmente, versículo 5. Quando perdemos a calma, perdemos tudo. O homem que domina o seu temperamento pode chegar a dominar qualquer coisa. Então o amor não se ira facilmente. Nós temos que aprender isso, é para todo mundo. Pastor, mas meu temperamento é esse, meu pai era assim, meu avô era assim, os meus tios eram assim, e eu sou assim também, pastor, isso é da minha natureza, eu sei, sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa, a sua natureza sem Cristo, mas agora você é uma nova criatura, lembra? Você é uma nova criatura, e agora você precisa ter esse amor aqui, que não se ira facilmente. O amor não se ira facilmente. Agora você tem o amor de Deus. Você pode não querer viver assim, e é natural que você não queira, mas você precisa viver assim, porque é mandamento de Deus que você vive. O amor não guarda rancor. Então, uma das grandes artes da vida é aprender a esquecer. Muita gente alimenta a sua irritação para mantê-la acesa, refletem sobre as suas ofensas até ser impossível esquecê-las. Quem ama aprendeu a lição de esquecer. Então você não fica guardando rancor, né? Guardando aquele rancor. Quem ama não guarda rancor. Fica somando as coisas, como notas, né? Somando e guardando, né? Quem ama não guarda rancor, esquece. Nós precisamos aprender isso, crescer nisso. O amor também não se alegra com a injustiça. Então, tantas coisas erradas, tantas coisas injustas, tantos pecados. Então, o amor, ele não se alegra. Ele chora por causa do pecado. Ele não se alegra com a injustiça, ele chora. O amor do crente não tem nada de malícia humana, que encontra prazer nem nas informações malignas. Tem informações malignas, você não tem. O amor, ele verdadeiro, ele não se alegra com as coisas erradas. Também o amor se alegra com a verdade. Há momentos nos quais definidamente não queremos que a verdade prevaleça. E ainda há momentos em que a última coisa que gostaríamos de ouvir é a verdade. Mas o que precisamos sempre é a verdade. O amor, ele se alegra com a verdade. Paulo termina dizendo que o amor tudo sofre. O amor é sofredor. Literalmente está dizendo o seguinte, provavelmente a versão diz, o amor cobre todas as coisas. O amor é a virtude que lança uma capa de silêncio sobre o que não agrada a outra pessoa. Por isso a ideia de cobrir as coisas com uma capa do amor cabe muito bem. Então, provavelmente a ideia seja essa, lançar uma capa de silêncio sobre alguma coisa que não agrada a outra pessoa. Então vou ficar quieto, amorosamente. Então tem assuntos, né, que é muito doloroso para um irmão, muito doloroso, né, relembrar aquele momento, muito doloroso. Nós faremos muito bem
de guardar o silêncio, de cobrir com o silêncio. Então, tem situações que a gente tem situações aqui com os meus amigos, que eu, há 10 anos ou mais, né, fatos que aconteceram, não pecaminosos, fatos dolorosos que aconteceram, que tem mais de 10 anos, que eu nunca quis tocar com o irmão sobre isso. Se ele quiser conversar comigo, nós vamos conversar. Mas como ele nunca quis falar sobre isso, eu sempre respeitei. Porque eu sei que é uma coisa dolorosa para o meu irmão. Então nós não devemos fazer isso. Se é um pecado, deve ser confrontado. Se é uma coisa dolorosa, a gente cobre, né? A gente vai cobrir por amor ao irmão, né? por amor ao irmão. O amor pode suportar qualquer insulto, injúria, desilusão. O amor tudo crê. O amor crê em todas as coisas. Isso não significa que faltem a um crente cheio de amor as qualidades de sabedoria e discernimento, e assim se torne o ingênuo e simplório de todo falsificador. Pelo contrário, o amor é sempre sábio e perspicaz. A cláusula significa que um crente tem fé em Deus, de que ele irá executar os seus planos divinos, mesmo quando todos os indicadores parecem apontarem em direções diferentes. Cheio de amor para com Deus e o próximo, o crente confia que Deus realmente vai endireitar os seus caminhos. Eu tenho um grande amigo, amigão mesmo, muito amigo, enfrentando pressões terríveis, de várias naturezas. Então eu colocaria, desenharia, né, um desenho de uma pessoa e colocaria várias flechas assim, esmagando aquele irmão. Vários momentos. E conversando com Fernanda hoje, antes de vir, eu falei: Fernanda, eu preciso orar por ele, porque tudo na vida, assim, muitas coisas esmagadoras, problemas no trabalho, problemas na família, problemas de ordem financeira, problemas de ordem de saúde, enfim, muita dificuldade. Qualquer um que explodir vai ser um momento muito difícil para ele. E aí eu digo: Fernanda, eu creio no Deus Salvador. Só Deus pode livrá-lo. Eu creio que Deus pode fazer isso. Então, eu preciso orar por ele, para que Deus o livre de qualquer uma dessas situações esmagadoras. É um crente fervoroso, verdadeiro, mas vivendo dias difíceis. O amor tudo espera. Paulo usa com frequência o verbo esperar, que aparece em suas epístolas 19 vezes, de um total de 31 ocorrências no Novo Testamento. A esperança é paciente, esperando por resultado positivo, que afinal possam ser alcançados. A esperança é o contrário do pessimismo, é a essência do otimismo. A esperança nunca está focalizada em si, e sim sempre em Deus e em Cristo. Em último lugar, Paulo diz que o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. O amor suporta todas as coisas. Então o amor, ele é perseverante. A Bíblia fala muito disso. O amor, ele é perseverante. O amor pode suportar as coisas, não com resignação passiva, mas com fortaleza triunfante, porque sabe que Deus é amor e que a mão de um pai não causará nunca a seu filho uma lágrima desnecessária. Então o amor, ele suporta, ele é perseverante. Pedro, ele insiste com os escravos para que suportem a dor do sofrimento injusto por amor ao Senhor. João, na ilha de Pátimo, suportava o exílio por causa da palavra de Deus. O sofrimento que os apóstolos e crentes primitivos tiveram de suportar por amor ao Evangelho é testemunho eloquente de amor fervoroso para com Deus. O amor suporta. E aqui nos nossos relacionamentos, né, às vezes a gente fala assim: como que essa pessoa consegue suportar esse marido? Eu não aguentava. Essa mulher, eu não suportaria nem um dia. Você sabe por que ela suporta? Sabe por que suporta? Porque ama. Essa é a diferença. Eu não aguentaria, nem a metade. Por que aguenta? É porque ama.
Por que é tão paciente? É porque ama. Porque ama. Ah, queridos, nós precisamos desse amor. Do versículos de 8 a 13, nós vamos trabalhar hoje, fala sobre a permanência do amor. O amor nunca acaba. Os dons passam, os dons acabam, todos esses dons que eu falei, eles acabam, mas o amor permanece para sempre. O amor permanece para sempre. E aí eu termino, queridos, dizendo o seguinte, sem amor, não há igreja. Você pode ser conservador, mas se você não tiver amor, você não é um crente de verdade. Se você não tiver um amor bíblico, se você não estiver crescendo, desejando esse amor e crescendo nesse amor, você precisa crescer na vida cristã, para se tornar um crente, assim, um crente que dê um bom testemunho. O apóstolo João diz que aquele que não ama, ainda permanece nas trevas. Quem permanece nas trevas é aquele que ainda não nasceu de novo. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. O caminho da maturidade cristã é o amor. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o grande remédio para os males de qualquer igreja. O amor é o grande remédio para os males de qualquer igreja. Então aqui nós ainda não somos perfeitos, a gente sempre fala sobre isso, né? Eu queria ser perfeito, do céu seremos. A Igreja do Cavaleiro é uma boa igreja. Você está chegando agora, você vai conhecer que nós somos imperfeitos. Por que não somos perfeitos? O que está faltando na nossa igreja? Mais amor. É uma igreja amorosa? É. É uma igreja generosa? É. Mas nós podemos crescer no amor, irmãos. Esse é o grande desafio. Será que a vida de Jesus está sendo manifestada através de mim? A minha vida realmente exala o bom perfume de Cristo? Uma vida não centralizada em mim mesmo, nos meus desejos, no meu progresso, no meu sucesso, na minha fama? Então, não importa quantos dons você tenha, quantas atividades você faça, até aqui na igreja, seja um grande trabalhador, um operário aqui na igreja, mas se você não tem esse amor, é inútil. Seu trabalho não é um trabalho inútil. Ele não traz glória para Deus, não honra a Deus, não honra o Senhor, não é? E a nossa missão maior é essa, é glorificar a Deus. Que o Senhor nos ajude, queridos, possamos refletir, é um tempo para a gente pensar, uma autoavaliação para todos nós, e decidimos assim: eu vou ser essa pessoa. Eu não sou. Eu caí em várias coisas aqui, quando Paulo descreve o amor, eu muitas vezes olhei e eu disse: eu não tenho isso na minha vida, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu vou depender, e você pode ter tudo isso, na dependência de Deus. O Senhor pode fazer essa mudança na sua vida, só Ele pode fazer. Você, por você mesmo, você não consegue, mas o Senhor pode fazer de você uma pessoa muito amorosa. Então o apóstolo Paulo, ele era assim, né? Ele odiava crente, ele queria matar crentes, ele não amava os crentes, e depois se tornou um homem doce, e morreu juntamente com os crentes, e morreu pela causa dos crentes, morreu por amor. Vamos ficar de pé? Eu já estou. Aqueles que puderem, vamos orar por nós. Ó Deus, tem misericórdia, me dê o amor de Cristo. Cristo era assim. Cristo viveu 1 Coríntios capítulo 13 e João 13 também. Jesus viveu integralmente. Ele era perfeito amor, o amor de Deus. Vamos orar. Qualquer irmão ou irmã que quiser nos conduzir em oração, suplicando por todos nós, dizendo: ó Deus, dá-nos deste amor.
Ó Deus, dá que vivamos numa igreja neotestamentária, numa igreja amorosa, que viva o amor do Novo Testamento, não o amor do mundo, mas o amor do Novo Testamento, um amor verdadeiro, o amor descrito na Bíblia pelo próprio Deus. Qualquer irmão, por favor, interceda por nós agora, em nome de Jesus, por favor.